Somos uma geração de conquistadores, essa é a parte 17. Momento mais importante do culto. Momento de que Deus irá falar pela sua palavra. E nós estamos aqui com ouvidos atentos à voz do Senhor. Quem achou diz amém? Quem não achou diz aleluia. Está tudo já afiado para achar Efésios 6. Louvado seja Deus, amados. Somos crentes que manejam bem a espada, que manejam bem a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus que é justo, Deus vivo, único e soberano Deus, nosso Criador, nosso Redentor, o nosso ajudador, o nosso provedor, o Deus que é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Aqui estamos, Jesus, como teu povo, como teu rebanho, teu pequenino rebanho, aqueles os quais o Senhor revelou a sua graça, aqueles os quais tiveram os olhos iluminados pelo teu Santo Espírito para compreender esta riqueza da herança dos santos. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor já fez a cada um de nós e por todo o bem que ainda há de se manifestar nas nossas vidas. Pois assim nós cremos, Pai, que estamos num processo. Assim nós cremos, Jesus, que estamos em um processo de santificação, num processo de santidade, num processo de revestimento de toda a armadura que o Senhor nos oferece para lutarmos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E eis-nos aqui mais uma vez, Pai, para ouvir da tua boca as palavras de vida, as palavras, Senhor, que transformam, para ouvir, Jesus, a verdade que liberta. Assim, mais uma vez eu te peço, Pai, que o Senhor tenha o prazer, Jesus, de usar a minha vida nesta noite. Que o Senhor se agrade, ó Deus, em usar a minha vida nesta noite. Pois esse é o desejo do meu coração, Pai. Ser usado por Ti para abençoar a Tua igreja, para abençoar a vida dos Teus filhos, Jesus, para trazer a Tua igreja, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Assim eu oro, Pai,
lhe pedindo em nome de Jesus, com toda a submissão, com toda a humildade, Senhor, temor e santo tremor, que o Senhor fale conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. Aleluia. Obrigado, meu filho, amado ministro Vinícius. Obrigado, minha amada esposa, pastora Daniele. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo escolhido por Deus para reinar em vida por meio de Cristo, aqueles que são nesta terra embaixadores em nome de Cristo, são ministros de uma nova e eterna aliança, ministros de um pacto superior, melhor e de superiores promessas. Santos, preciosos, minha família. Nós estamos neste mundo como peregrinos, porque não somos deste mundo. Amém? E nós estamos combatendo o bom combate. O bom combate da fé. Nós estamos lutando dia após dia contra os ataques incessantes do maligno, que tem por propósito matar, roubar e destruir. Ele tenta seduzir, ele tenta derrotar, ele tenta enganar, destruindo a glória de Deus em nós, tentando controlar as nossas vidas através dos nossos pensamentos. E até tenta nos recuperar para Ele. Porque todos nós um dia já fizemos a vontade dEle. Todos nós um dia já estivemos nas mãos de Satanás. Então, é uma luta diária, 24 horas, todos os dias, semanalmente, mensalmente, anualmente, uma luta que não para, que não acaba. E nós estamos aqui, sendo preparados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, a nos proteger desses ataques incessantes do maligno contra a nossa vida, amados. Em Efésios 2, 1 e 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós estamos entendendo que nós estávamos nas mãos do inimigo antes de recebermos vida por meio de Cristo. O diabo era quem dominava a nossa vida. Nós fazíamos a vontade dele. E hoje ele tenta nos levar de novo para ele. Ele tenta nos puxar de novo para fazermos a vontade dele, e não a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui conhecendo as estratégias do inimigo. Nós não ignoramos os seus desígnios e sabemos que ele é um estrategista. Sabemos que ele é inteligente na sua maldade e na sua perversidade. Em 2 Coríntios 2, versículo 11 diz:
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A Bíblia nos ensina como devemos proceder. Então, se eu não proceder segundo o que a Bíblia me ensina, provavelmente Satanás alcançará vantagem sobre mim. Ok? Tá claro até aqui? Se eu não proceder segundo os ensinamentos bíblicos em relação a me defender dos ataques de Satanás, se eu não obedecer, se eu não trilhar por este caminho, provavelmente, certamente, Satanás alcançará vantagem sobre mim. Efésios 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós precisamos ser a cada dia mais fortes. Como cristãos, como igreja. Nós precisamos ser mais unidos a Deus. Precisamos ser mais íntimos de Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Paulo diz isso em Filipenses 2, no capítulo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação de qualquer forma, de qualquer jeito, como bem entendem. Não? Não está escrito isso na Bíblia sua? Ah, não? Então deixa eu ler de novo aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Todos nós, igreja, temos uma carne de imundície. Todos nós temos um corpo de humilhação. Esta carne de imundície, esse corpo de humilhação só vai terminar no dia em que nós partirmos para a glória. Enquanto estivermos respirando com fôlego de vida, nós viveremos com uma carne que é trapo de imundície. Um corpo de humilhação. E caso eu não proceda conforme a Bíblia me ensina, caso eu não proceda conforme Paulo nos ensina, certamente eu farei a vontade da carne. Em Romanos 8, versículos 5 a 8 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha lá. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quem se inclina para as coisas de Deus, se inclinam para a palavra, se inclina para a igreja, se inclina para a comunhão dos santos, se inclina para se envolver com as coisas de Deus, se inclina em receber a palavra. Agora, quem se inclina para as coisas da carne, não quer saber de compromisso com a igreja, não quer saber de compromisso com irmãos, não quer saber de comunhão com os irmãos, não quer saber, amado, se tá ou se não está. Entenderam? Então, isso é mal. Isso é mal. Se eu não me inclinar totalmente para as coisas do Espírito, porque não tem um meio termo. É meio espírito. Não tem como. Ou é carne ou é espírito. Nós precisamos nos educar, amado. Nós precisamos cada vez mais nos educar com as coisas de Deus. Em versículo 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que alguém que está na carne vai conquistar aquilo que Deus tem para ele conquistar? Não há possibilidade. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, há uma necessidade, igreja, de esforço para um maior compromisso com a palavra de Deus. Pastor, eu já tenho um compromisso com a palavra. Amado, se esforce para ter mais. Se esforce para ter mais. Isso é o que Deus está aqui insistindo conosco. Um compromisso maior com Ele, com a palavra, com a igreja, com a obra, com o seu reino. Em Gálatas 5, 16 a 21, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como que eu vou andar em todo o tempo no Espírito? Vivendo 100% na palavra. Vivendo 100% com o envolvimento com a igreja, com os irmãos, com a santidade, com a santificação. O inimigo não para de buscar brechas na nossa vida, amado. Ele não para. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, então não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o diabo, amado, ele tenta de tudo para que eu e você ande alguma coisa disso aqui. Ele tenta, ele não para de insistir. Ele quer que eu e você tropecem em alguma coisinha aqui. Ele busca as nossas fraquezas para lançar os seus dardos inflamados e nos incendiar. Fazer com que eu e você caia, retroceda, enfraqueça. Até às vezes apareça de vez em quando na igreja, ou venha na igreja, mas sabe, sem aquele entusiasmo, sem aquele fervor. Tem muito crente assim, amado. Eu vou falar disso daqui a pouco, a respeito do dia mau, que Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura para resistir o dia mau. Tem muito crente que está dentro da igreja, mas ele já caiu faz tempo no dia mau. E ele não tem mais aquele fervor, não tem mais aquele ânimo, não tem mais aquela esperança, não tem mais aquela confiança no Senhor. E você vai entender pela palavra. Então, para vencermos as nossas fraquezas, as fraquezas da nossa vida, é necessário um envolvimento diário com Deus, amado. Diga envolvimento diário. Diga mais uma vez, envolvimento diário. Para que eu esteja revestido de toda a armadura de Deus todos os dias. Não, pastor, eu tenho um envolvimento. Na segunda-feira de oração, na quinta-feira que é culto, no domingo que é culto. Isso não é envolvimento diário. Isso é um compromisso que você tem com o lugar onde Deus te plantou. Agora, o envolvimento diário é você ter o teu compromisso com Deus todos os dias, conforme a tua disciplina. Leitura da palavra, meditação na palavra, oração. Precisa ter isso, porque senão não é vida com Deus, amado. E se eu não tiver isso, eu não estou sendo revestido da armadura. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos nós precisamos ter uma vida de oração constante. Diga para quem está do seu lado, com todo amor, com todo respeito por ele, com todo carinho, diga: precisamos ter uma vida constante de oração. Principalmente casados. Casais, amado, marido e mulher, precisam, ter uma vida de oração diária. Consagrar a vida ao Senhor, consagrar o lar ao Senhor, proteger o lar, cobrir os filhos com oração. É muito importante. Como eu já disse, repito, se for na madrugada, melhor ainda. Todos precisam meditar na palavra todos os dias. Todos precisam estar envolvidos com a igreja. Quando possível, ouça novamente um culto que foi pregado, uma mensagem que foi pregada. Ouça novamente, amado. Porque às vezes algo aqui que talvez na hora do culto você, de repente, alguma coisa te tirou a atenção e aquilo você precisava ter ouvido. Então, numa segunda vez que você ouve, aquilo encaixa, aquilo entra. Isso é também meditar na palavra. Amém? Você ouvir novamente um culto que você recebeu é meditar na palavra. Porque meditar na palavra é isso. Você ler várias vezes, refletir várias vezes, pensar várias vezes a respeito daquilo que Deus está dizendo. Então, todos nós precisamos estar envolvidos com a igreja. O lugar onde Deus nos plantou, o lugar onde Deus nos colocou, nós precisamos aprender a honrar, a respeitar e a congregar. Há muitos crentes que negligenciam esta questão do congregar. Não é? Por exemplo, os que são de longe, não há possibilidade de estarem sempre aqui conosco. Então, eles têm uma responsabilidade, um dever de congregar online. Eles têm sobre eles este dever na questão do compromisso que eles têm com a igreja. Ok? Ok, igreja? Correto? Então, os que são de longe, eles têm esse compromisso. Estarem online junto conosco no momento em que nós estamos prestando nosso culto ao Senhor. Porque nós estamos ligados no mesmo aprisco. Estou dizendo aqui os membros de carteirinha. Os membros que de fato foram recebidos neste lugar como membros desta igreja. Os de perto devem estar reunidos presencialmente. Então, é muito triste ter um encontro na igreja, ter uma reunião marcada pelo Senhor, e a igreja não estar completa. O corpo de Cristo não está completo. Está faltando partes do corpo. Seja um culto, seja uma noite de consagração, seja um culto de oração. É muito difícil, amado, a igreja estar completa. Eu vejo uma dificuldade muito grande nisso. Eu vejo uma luta do diabo muito grande. Porque ele tenta investir sobre a minha vida, ele não consegue. Aí ele investe na vida da igreja para tentar me enfraquecer. E hoje eu vejo isso perfeitamente. Por isso que hoje, graças a Deus, eu não me preocupo mais, eu não esquento mais. Mas é muito triste. Por quê? Uma igreja que era para, a igreja da graça de Deus ser, impactar Ipauçu, a região, tal. Não está impactando, desculpa, amado. Desculpe. Mas não está impactando ninguém. O problema está no pastor?
problema está na palavra? Então nós precisamos repensar o nosso compromisso com a igreja de Cristo. Porque onde era para a igreja estar completa, normalmente não está. Há sempre uma falta. Então é a falta de compromisso que deveria se ter. E isso é mal. Isso é cilada. É cilada do diabo para enfraquecer a obra, para enfraquecer a igreja. Estão entendendo? Amém? A igreja está compreendendo, amados? É com amor, por amor, que eu estou aqui a falar aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, amados, nós temos um compromisso com a igreja. Sim ou sim? Sim, nós temos um compromisso, porque Deus nos colocou aqui, Deus nos plantou aqui, me colocou aqui como pastor, minha família, né, para me ajudar nesta caminhada de pregar a palavra à tua vida, de termos um lugar para congregar, porque Deus poderia muito bem, amado, não ter aberto essa porta aqui em Pau Sul. Ele é soberano. Talvez eu não estivesse mais pregando a palavra, porque quando ele me revelou a graça eu estava num ponto de parar com tudo. Você talvez estivesse não sei na onde. E a gente nem está aqui nesse momento. Mas ele, e eu acredito nisso, que Deus determinou assim, estabeleceu para que eu e você estivéssemos aqui. E isso aqui não é uma missa, com todo respeito também eu digo, isso não é uma celebração religiosa. É Deus falando a cada um de nós. E eu não posso participar do culto no domingo e achar que está tudo certo. Beleza. Cumpri com a minha parte. Não, mas nós não somos católicos que vão à missa no domingo e beleza. Estou certo com Deus. Não. A igreja de Cristo não é isso. Vida com Deus não é isso. Ontem nós tivemos uma noite de consagração, a 10ª noite de consagração. Estavam aqui, eu não contei, mas meia dúzia? Muito poucos. Muito poucos. Quantos? Oi? Eu não... 3? Tinha 3? Não, tinha mais. Tinha mais, não tinha? Ah, fora os oficiais tinham 3. Ah, agora entendi. Então, fora os oficiais da igreja, haviam 3 que vieram participar da noite de consagração. Amém? Agora entendi. Obrigado pelo auxílio. Ok. Alguns estavam online. Não é? Que eu vi depois que estavam online. Mas eram poucos também. Aí eu pergunto, os que não estavam aqui, os que não estavam online, estavam fazendo o quê? Noite de consagração, amado, é uma no mês. Porque alguém pode dizer, pastor, mas é um sábado, pastor. Pô, sábado à noite, né, pastor? Tenha dó, né, pastor? Eu tenho ali meus compromissos de sábado à noite, né, pastor? Amado, eu vou dizer algo com todo o meu amor pela tua vida. Se você foi plantado aqui, seja fiel a esse lugar. Seja fiel a esse lugar. Se revista da armadura de Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus, amado. Primeiro Deus. Depois o resto. Eu sacrifico tanta coisa para estar aqui, amado. E sacrifico com prazer, com amor, porque eu sei a quem eu estou servindo. Agora tem pessoas que, sabe, não conseguem sacrificar uma noite de sábado para estar numa noite de consagração. Ah, mas sabe o que é, pastor?
eu vou confessar, eu não tenho tanto prazer de estar aqui, sabe? Eu não tenho mais tanto prazer em acompanhar pela internet, sabe? Não, sabe? Porque o senhor aí também está copiando, né, pastor? O senhor está ouvindo lá a igreja de São Paulo, está ouvindo a igreja do Rio, né? Não tem. Então eu prefiro às vezes ir direto na fonte. Ok, amado, Deus errou? Deus errou de me colocar aqui? E Deus errou de colocar você aqui? Porque talvez Deus errou. Quem sabe? Quem sabe Deus errou. Estabelecer a sua igreja, estabelecer uma igreja da graça. Porque para pregar isso, amado, tem que ter calça. Para pregar o que eu prego aqui, amado, tem que ter calça. Não é qualquer um, não. Então talvez Deus tenha errado. Porque não são todos, mas alguns têm o costume de não congregar como deveria. E como eu devo congregar, pastor? Tem reunião? Eu tenho que estar presente. Seja presencial ou seja online. Esse é o meu compromisso com a reunião, com a congregação. Porque diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Olha o que Paulo diz. Se é dia de reunião, se é encontro marcado por Deus, porque aqui os encontros marcados são por Deus. Quinta-feira, encontro marcado por Deus. Domingo, encontro marcado por Deus. Segunda-feira de oração, encontro marcado por Deus. Primeiro, o sábado que antecede o domingo de ceia, noite de consagração, encontro marcado por Deus. É só isso, amados. É só isso. É só isso. Não é mais nada. Então a casa do Pai deve estar em primeiro lugar na minha vida. Você pode dizer isso? A casa do Pai deve estar em primeiro lugar na minha vida. Amém. Efésios 6, versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda, é as 5 peças de defesa e a espada de ataque. Ok? Com isso eu posso resistir no dia mau. E sem isso eu posso resistir no dia mau? Não. E se estiver faltando peça, eu estiver só com algumas peças e não com ela completa, eu posso resistir? Não. Tem que ser com toda a armadura de Deus. Ok? E olha, amado, o dia mau é quando a nossa fé é provada. É quando o que está dentro do nosso coração é exposto. Deuteronômio 8, versículo 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua o mesmo, presbítero Marcelo. E Ele continua a nos provar. Ele continua a criar situações na nossa vida estabelecer situações para a nossa vida para ver o que está dentro do nosso coração. Se nós vamos guardar ou não aquilo que nós temos aprendido com Ele.
Em 1 de Pedro 1, 6 e 7 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se necessário for, nós vamos ser contristados por várias provações. Tem um homem na Bíblia cujo nome é Jó. E esse homem, ele passou por um dia mau. Quero ler com você, capítulo 1, versículos 6 a 21, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Amém? Estão acompanhando? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olha o maligno, o estrategista. Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha o diabo falando para Deus de Jó. E Deus tinha o quê? Prazer na vida de Jó. Ok? Aí o estrategista diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Era o que o diabo queria. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Jó 2, versículos 1 a 10. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. O dia mau chegou para ele. E Deus viu o que estava dentro do coração dele. O diabo disse: tira tudo dele. Vamos ver se ele continua a te adorar. Vamos ver se ele não blasfema de ti na tua face. E depois disso, Deus disse para o diabo: viu? Ele continuou firme, me adorando, me exaltando. Ele não blasfemou contra mim, viu? Mas também toca nele. Toca nos ossos e na carne dele. E vamos ver se ele vai continuar te adorando. E assim foi. E Jó permaneceu firme. Amado, isso aqui é tremendo. Quando Deus usa, Satanás usa a boca da esposa, já numa situação de desespero. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, era o diabo usando a boca da esposa. E Jó diz assim: falas como qualquer doida. Olha, só quem é íntimo de Deus, amado. Só quem é íntimo de Deus. Só quem é revestido de toda a armadura de Deus. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então, Jó, o que fez Jó permanecer firme? A fé, o temor, a confiança, a intimidade e enxergar todo aquele mal com bons olhos. Porque se Jó enxerga aquele mal como o diabo, que foi de fato o autor, Jó poderia talvez ter se rebelado. Fala: pô, Deus, o Senhor não está me protegendo? Não está me protegendo do mal? O mal está me ferindo? O mal está chegando até mim? Mas como que Jó viu? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, Deus está no controle.
A minha vida pertence a Deus. Aleluia. Deus sabe o que eu preciso. Deus tem todo o controle. Então, em tudo isso não pecou Jó. Com seus lábios, ele permaneceu firme. E o dia mau, amado, mostrou de fato o que estava dentro do coração de Jó. Olha o que está escrito em Jó 19, versículo 25. Porque eu sei, aleluia, aleluia, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, igreja, aleluia, porque o meu Redentor vive, ele vive. Glórias a Deus, glórias a Deus. Daniel experimentou o dia mau. Daniel 6, 10 e 16 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, porque o rei havia assinado um decreto que ninguém podia pedir nada a não ser para o rei. Não podia clamar a Deus algum, só tinha que ir lá pedir para o rei. E Daniel trabalhava para o rei, trabalhava no palácio. Mas Daniel orava ao Deus da Bíblia. Então, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Porque o rei gostava de Daniel, queria bem a Daniel, mas era um decreto, então o rei tinha que cumprir. Por isso, ordenou que lançassem Daniel na cova dos leões. Versículo 19 ao 22. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, lá dentro da cova, aleluia, lá dentro da cova com os leõezinhos lá em volta dele, amado. É coisa linda isso aqui. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Foi exposto o que estava dentro do coração de Daniel. Aquela situação, imagina, mano. Imagina você sendo guiado por soldados ali para uma cova onde tem leões. E aquela cova ser aberta e você ser empurrado dentro dela. Revestido de toda a armadura de Deus, Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão, amado. Olha que coisa linda isso aqui. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Não sei quantos leões tinham lá dentro daquela cova. Eu só sei que passaram a noite inteira com a boca fechada. Ali, pertinho da carne fresca. Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também experimentaram um dia mau. Você está entendendo o dia mau? Você está entendendo o dia mau? Daniel 3, 9 a 13 diz: disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual
todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. O rei havia feito uma imagem de ouro, e quando houvesse música sendo tocada, todo homem deveria se prostrar adorando aquela imagem. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Versículos 15, 17 a 19. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha, amado. Versículo 23 a 27. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, aleluia, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Aleluia! Aleluia! Eles permaneceram firmes na fé. Eles permaneceram firmes no Deus que eles serviam. E Deus os livrou. Deus os livrou. Amados, Jó saiu firme e inabalável do dia mau. Daniel saiu firme e inabalável do dia mau. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram firmes e inabaláveis do dia mau. Tantos outros na Bíblia Sagrada tiveram seu dia mau, saíram firmes e inabaláveis porque estavam revestidos. Revestidos. Assim nós, amados, já tivemos dia mau, temos dia mau, teremos dia mau. E o segredo é esse: permanecer revestido de toda a armadura de Deus. Filipenses 1, 27 a 29 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis
firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O dia mau não é para me abater. O dia mau não é para me enfraquecer. O dia mau não é para eu deixar a igreja. O dia mau não é para me rebelar contra a graça de Deus, amado. O dia mau não é para eu me colocar contra o pastor, contra os irmãos, não. O dia mau é para provar a minha fé. Para isso vem o dia mau. Então muitas pessoas, muitos irmãos, mas quantas pessoas que foram consagradas ao altar, que o dia mau veio e abateu. Abateu a pessoa, abateu o crente. E muitos crentes, veio o dia mau, elas continuam ainda dentro das igrejas, mas como se estivessem mortos. Não há mais o fogo do Espírito que queima. Não há. É uma vida religiosa. É uma vida de religiosidade. Ah, hoje é dia de culto. Acho que hoje eu vou. Estão entendendo? Porque o dia mau veio e ela não estava revestida de toda a armadura e ela não resistiu. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, sem a armadura é impossível resistir o dia mau. Muito menos permanecer inabalável. A maioria dos crentes não estão revestidos de toda a armadura de Deus. Olha, amados, 98% dos crentes não vivem revestidos de toda a armadura de Deus. Apanham, sofrem, vivem com dúvidas, vivem com medo, têm receio em relação ao futuro, se desviam da igreja, voltam, acusam, murmuram, se revoltam, se levantam contra pastor, se levantam contra irmãos, se levantam contra a própria palavra, porque não são crentes revestidos de toda a armadura de Deus. Romanos 13 e 14 diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha aí, o dia mau. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Quantos crentes hoje vivem desta forma? Sem prazer de viver, infelizes, buscando alguma coisa que lhes traga alguma alegria momentânea. Sabe por quê? Porque não se revestiram de toda a armadura de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, enquanto Deus está ensinando, amado, receba os ensinamentos de Deus,
Traga para o teu coração com todo o teu entendimento, com toda a tua força, sabe? De todo o teu coração. Faça o que a Bíblia diz. Viva dignamente. Sabe? O que Paulo diz aqui. Andemos dignamente como em pleno dia. Viva, sabe, de modo digno o Evangelho de Cristo. Se reveste do Senhor Jesus Cristo. Não dê, sabe, brecha para a carne, em nada. Tenha o compromisso com Deus, o compromisso com a igreja, o compromisso com a obra, porque isso é a tua vida, meu amado. Isso é a tua vida. Isso é a tua vida. Você tem que começar, sabe, colocar isso na tua mente. A igreja é a minha vida. A igreja é a minha vida. A igreja é a minha vida. E você não pode deixar nenhum pensamento contrário a isso contaminar você. Porque a igreja, ela não atrapalha o teu viver, pelo contrário. A igreja jamais vai atrapalhar o teu viver. Pelo contrário, a igreja vai só te trazer bênçãos na tua vida. Quantas pessoas abandonam a igreja por causa do dia mau? Deixam de orar, deixam de congregar, e aí o inimigo vem e derrota. Isaías 60, versículo 1 e 2. Ouça, amado, é quando eu estou no dia, enfrentando o dia mau, que eu preciso da igreja. É quando eu estou passando pela dificuldade que eu preciso dos irmãos, que eu preciso do pastor, que eu preciso estar em comunhão. Aí vem o dia mau, a pessoa se isola. Vem o dia mau, a pessoa some da igreja. Não faça isso. Não faça isso. Jamais. Isaías 61 e 2 diz: põe-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amados, isso veio sobre Jó, isso veio sobre Daniel, sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, e que isso seja constante na tua vida. O Salmo 27, versículo 5 diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. O dia mau é o dia de se posicionar e permanecer firme. Permanecer firme. Revestido de toda a armadura de Deus. Eu termino com Efésios 6, 14 a 18, que diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então é a verdade e nada além da verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Protege aí o teu coração, amém? Aquilo que já está aí da parte de Deus, proteja. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Igreja,
Nós vivemos um tempo onde nós precisamos estar firmes. Vivemos um tempo onde nós temos uma necessidade urgente de nos alinhar cada vez mais às Sagradas Escrituras. Porque os dias são maus. Então, para nós resistirmos ao dia mau, nós temos que estar com a nossa vida totalmente alicerçada no que diz a palavra. O inimigo, ele está aí com a sua astúcia, com as suas estratégias, tentando destruir o povo de Deus. Ele procura aquele a quem ele possa devorar. Ele está ao derredor, bramando como o leão, procurando a quem possa devorar. Então, se ele achar brechas na tua vida, não se iluda. Ele vai te devorar. Ele vai botar para quebrar na tua vida e vai destruir sem piedade. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por mais esta noite preciosa em Tua casa. Senhor, onde estamos aqui reunidos, felizes em perfeita vitória, guardados pela Tua boa mão, nos revestindo, Senhor, de toda a armadura para permanecermos firmes contra as ciladas do inimigo. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por falar conosco nesta noite, por nos dar, Senhor, instruções preciosas, por nos revelar, por nos mostrar, Jesus, a importância, Pai, de estarmos alinhados a estas verdades, Pai. Que venhamos dar mais ouvidos às verdades ouvidas, Pai. Que venhamos, Senhor, dar mais crédito à Tua palavra, Senhor. Que venhamos ter uma vida compromissada com a Tua palavra, com a Tua obra, com a Tua igreja. Que cada vez mais, Jesus, tenhamos uma vida de empenho para cumprir o nosso chamado. Pois todos somos importantes na Tua obra, Jesus. Sabemos e entendemos isso. Que o Senhor nos resgatou para vivermos como uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa nesta terra. E aquilo que ainda impede, Senhor, a manifestação desta vontade que vem de Ti para a nossa vida, para este lugar, nós rechaçamos agora em nome de Jesus. As ciladas que o inimigo tem armado, Jesus, para enfraquecer a Tua igreja. As ciladas que o inimigo tem colocado, Jesus, para dizimar a Tua igreja, para dispersar a Tua igreja. Nesta noite cai por terra, Jesus. Nesta noite cai por terra. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. Eu creio, Jesus, porque ela é viva e eficaz.
Ela é a espada do Espírito para atacarmos o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é carne, não é sangue. São principados e potestades que lutam nas regiões celestes contra a nossa vida, tentando nos enfraquecer, tentando nos fazer esmorecer, tentando fazer com que neguemos a nossa fé, que neguemos a tua palavra, Jesus, que neguemos o chamado, que negligenciemos o chamado. E a partir de hoje, Senhor, eu creio, Pai, e declaro sobre a tua igreja, que todos aqui estarão revestidos. Os nossos irmãos online, os que estão plantados neste aprisco, por ti, Senhor, segundo a tua determinação, todos eles andarão revestidos de toda a armadura de Deus, para permanecer firmes contra as ciladas do diabo e resistir o dia mau, vivendo, Senhor, por modo digno do Evangelho de Cristo, vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo, dando o testemunho do teu poder, da tua santidade, da tua graça. Entendemos, Senhor, a necessidade de nos posicionar, Senhor, em oração, de nos posicionar, Jesus, como família bendita nesta terra, que ora com conhecimento, que ora com entendimento, que ora com certeza e convicção. Não uma oração duvidosa, não uma oração fraca, mas uma oração poderosa, porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir sofismas, altivezes e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Assim nós prosseguimos, Senhor, com esta força, com este empenho, crendo, Senhor, que grandes coisas virão à luz. Que grandes coisas virão à luz, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa vida, Jesus. Tu és o nosso viver, Pai. Tu és o prazer da nossa vida. Tu és a satisfação do nosso viver. Os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Não nas coisas terrenas, mas em Ti. Sabemos que a eternidade nos aguarda, Senhor. Fomos salvos por Ti. E na eternidade teremos a recompensa, sim. A recompensa eterna. A recompensa eterna. Aqui teremos muitas conquistas. Mas conquistaremos, Senhor, o galardão eterno, através dos Teus ensinamentos, através do revestimento de toda a armadura, através da santificação, através da vida em santidade, herdaremos o galardão nos céus. Assim eu creio, Pai, que o Senhor está formando uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, uma igreja de compromisso, uma igreja que não foge ao chamado, uma igreja que não negligencia o seu chamado, pelo contrário, se envolve, se esforça
Uma igreja corajosa, ousada, destemida, que avança para o alvo. Assim, Jesus, nós oramos, Pai, que aquilo que o Senhor de antemão determinou para esta igreja, aquilo que de antemão o Senhor determinou para cada um de nós, o propósito com as nossas vidas, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que se manifeste, em nome de Jesus, que apareça, Pai, na vida de cada um de nós, aquilo que o Senhor deseja para com as nossas vidas. Assim como disse, eu creio, Senhor, numa igreja poderosa. Eu creio numa igreja que de fato venha impactar esta cidade, venha impactar esta região. Uma igreja onde todos saibam que aqui se adora um Deus vivo. Onde todos saibam que aqui o povo que se reúne para adorar ao único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, todo-poderoso e soberano, Rei de reis, Senhor de senhores, Jesus Cristo, o ressurreto. Que todos saibam que neste lugar é um lugar onde o povo que se reúne porque é salvo e não se reúne para serem salvos. Um povo que se reúne porque tem certeza da salvação em Cristo Jesus. Um povo que ama a graça de Deus. Um povo que vive de fato por fé e não por vistas. Um povo que conhece o pacto da graça de Deus. Assim, Jesus, eu oro, Senhor, para que estejamos em todo o tempo revestidos com a verdade, com a justiça, com a preparação do Evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, me capacite a cada dia, Senhor, para ensinar o Teu povo. Que o Senhor me capacite, ó Deus, para, em Teu nome, Jesus, alimentar as Tuas ovelhas, aperfeiçoá-las, ó Deus, na Tua santidade, Jesus. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam aceitas pelo Teu povo. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam bem recebidas pelos Teus filhos, Pai. E que haja transformação de vida, que haja mudanças, Pai, que haja um crescimento, que haja milagres para o Teu louvor e Tua glória. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém. A Jesus toda a glória.